de manhã, né? Sempre oro, leio a Bíblia, todos os dias praticamente. É raro o dia que eu falho. E eu peguei e fui fazer uma meditação hoje, fui orar. E aí eu comecei assim, falei assim, poxa, tem algumas coisas em mim que não estão legais, eu preciso tratar isso, né? E aí eu comecei a escrever situações da minha vida que me traumatizaram, que me trouxeram algum tipo de marca, de sofrimento, de dor, de medo, de angústia, de insegurança, enfim, de bloqueio, né? E comecei a escrever, gente, eu enchi uma folha a um lado, 2, 3. Só falando sobre essas coisas hoje, escrevendo essas coisas, foi 1, 2, 3, 4 folhas de caderno. É um caderno pequeno, mas deu 4 folhas. E 21 coisas que eu lembrei. Teve algumas assim que eu já tinha resolvido, perdoado e tal. Mas dentro desse problema, dessa memória, eu sofri bloqueios. Então esses bloqueios, eles me seguravam, né? Eu já percebi que eu estou muito melhor, né? Hoje eu só consegui catalogar, assim, vou escrever aqui para ver. E à medida que eu ia escrevendo, e aí eu ia orando sobre aquele assunto, assim, Senhor, lembra daquele dia que aconteceu isso? E eu comecei a ler o negócio. E quando eu comecei a ler, teve algumas coisas dessas que eu escrevi, que eu comecei a chorar compulsivamente, né? A dor saindo de dentro, né? E aí eu entreguei essa dor para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais sentir essa emoção triste sobre esse fato. Eu perdoo, eu libero, né? Eu sou grato porque hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu me recuso a chorar e a lembrar o sentimento que eu senti quando aquele fato aconteceu. E eu quero compartilhar aqui um fato só com vocês. Tem vários, tá, pessoal? Tem 21 aqui. Mas teve um que me marcou profundamente. Que foi uma vez que eu deixa eu ver aqui. Teve várias coisas, tá, pessoal? Muitas coisas que me deixaram muito tristes assim na época. Então assim, a gente passou muita necessidade com meu pai, ele foi muito ruim pra gente, né, nessa parte assim de cuidar da família. Chegou uma época que ele já não comprava mais as coisas, a gente passava dificuldade. E eu sempre vi minha mãe com muita dificuldade em nos dar sustento, sofrendo muito para ganhar o dinheiro. E quando eu lembrei de uma situação que uma vez o meu pai chegou em casa e ele, nervoso, e a gente estava passando necessidade, a minha avó descobriu e juntou lá com as minhas tias e fizeram uma compra. E quando o pai chegou, a compra estava em cima da mesa. As compras, pacote de arroz, pacote de açúcar, pacote de feijão. E o meu pai aqui, ele ficou com raiva, porque ele não estava dando a comida dentro de casa. E ele se sentiu, acho, ofendido, sei lá, e ficou doido e começou a jogar aquela comida no chão, estourar tudo aquela comida no chão. E eu e minha irmã nos abaixamos e começamos a separar aquela comida, né? Separar o arroz do feijão, do açúcar, misturou tudo, virou aquela bagunça. E eu lembrei dessa cena e isso me trouxe muita dor, né? E assim, de lembrar daquilo ali, meu pai fazia aquele negócio, né? E eu lembrei disso hoje de manhã, eu chorei muito, né? E eu falei, Senhor, eu quero entregar esse sentimento. Eu quero entregar esse sentimento para o Senhor. E eu nunca mais vou chorar sobre esse assunto. Esse assunto está resolvido. A partir de hoje, esse assunto está resolvido. E eu recebo das tuas mãos toda a provisão, toda a bênção. Eu não vou mais achar que eu não mereço a bênção que vem da sua mão.
Eu não vou mais achar que eu não mereço a tua provisão, que eu não mereço mais o recurso para comprar o alimento, para comprar. Eu não vou mais carregar esse sentimento de escassez. Não vou. Não quero mais carregar essa memória de ver minha mãe chorar por necessidade. Não vou mais, Senhor. Então eu quero entregar isso a Ti hoje e eu abro mão disso. Gente, foi algo libertador. Eu passei ali umas 2 horas hoje de manhã meditando e entregando isso para Deus. Foram 21 coisas que eu lembrei da minha vida. Então eu quero compartilhar com você, para você fazer esse exercício. Você pega o caderno e começa a escrever o que você sentiu naquele dia, o que aconteceu, você descreve, coloca lá, fato 1. Ah, foi o dia que eu fui surrada. E escreva lá o sentimento. Qual foi o sentimento que você teve? Tem 2 pessoas aí, que Deus te abençoe. Qual foi o sentimento? Você escreve o sentimento. Ah, eu tive medo naquele dia. Ah, eu tive angústia. Ah, eu tive dor. Entendeu? Escreva o medo. O sentimento que você teve. Tá? Vai escrevendo. Fica ali sentada, lembrando dos fatos e vai escrevendo. Depois que você escrever tudo, assim, que você fala assim, já deu 20, igual o meu, né? Deu 21. Aí você vai ler em voz alta cada uma dessas coisas. E aí você vai escrever. Eu abro mão deste sentimento, desta memória que eu vivi, que me feriu. Eu abro mão disso agora. Eu entrego isso para Jesus. Por que para Jesus? Isaías capítulo 53 diz assim. Olha o que diz em Isaías. Capítulo 53. Eu li hoje de manhã, tá tudo anotado aqui, tá, pessoal? Tá aqui no meu caderninho. Tudo anotado. Eu anotei aqui. Olha o que diz aqui em Isaías. Eu abro mão e renuncio a todas estas memórias. Eu abro mão e renuncio a todas essas memórias. Eu repeti para gravar. Por que eu abro mão de tudo isso? Por que eu tenho que abrir mão de tudo isso? Por quê? Porque, em verdade, Ele tomou as nossas enfermidades. Quando você tem uma memória ruim, algo que dói no seu coração, na sua alma, isso é uma enfermidade, é uma enfermidade emocional. Então você tem que entender o seguinte, ó. Porque, em verdade, Ele tomou as nossas enfermidades. Quem? Jesus. Isaías capítulo 53. Tá? No versículo 4 está escrito isso. Elevou as nossas dores, essa dor no seu coração, essa dor na sua alma, Ele levou. Então você escreve, né? Ele levou as nossas dores. Ainda o consideramos moído, ferido de Deus e aflito e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído, esmagado pelas nossas iniquidades. Olha que lindo isso aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Então, isso está em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Se você ler ali todo o capítulo, é lindo, tá? Fala do sacrifício de Jesus. O que o sacrifício de Jesus veio fazer por nós? Ele veio trazer cura para a nossa vida. E o que é cura? A cura, ela só é necessário para quem está doente. E que tipo de doença? Doença espiritual, doença emocional que está nas memórias, na mente, está lá no seu sentimento, aquele sentimento ferido. Cura no corpo,